Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao propósito de orações, falando sobre o pai da mentira. Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este áudio ou a este vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês estarão conectados conosco, mas eu creio poderosamente que há de abrir os seus olhos para que o mundo vem pregando, sobretudo, a enganação, sobretudo, a mentira. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Jesus, quando advertia alguns judeus que rejeitavam a verdade, disse-lhes que eles estavam agindo como filhos imitando ao seu pai. Quem vive no engano da mentira age como o diabo, enganando e sendo enganado. Desse modo, Cristo deixou claro qual era a origem e essência da mentira e do engano. O diabo, desde o princípio, afastou-se da verdade de Deus, cometendo toda sorte de males. Tornou-se contrário à verdade que é Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Mente afirmando ter autoridade sobre o mundo, mas faz somente aquilo que Deus lhe permite. Faz truques, mostrando-se como um anjo de luz para enganar a quem não está firmado na verdade de Jesus. O pai da mentira é também o acusador dos filhos de Deus e tenciona constantemente arruinar os planos do Senhor. Ele veio para matar, roubar e destruir o máximo que puder, mas o seu fim já está determinado por Cristo. Esteja sempre atento, orando e vigilante, porque o maligno tenta induzir à prática do pecado e ao engano intencional. Vive constantemente em busca de quem possa tragar para si. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. E nesta noite o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro 1 de João, capítulo 5, versículos 18 e 19. A palavra diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida nesta noite. O alerta máximo contra o pai da mentira. Vamos lá. Confiança de proteção. Em 1 de João, capítulo 5, versículos 18 e 19, João menciona por 2 vezes que sabemos. Os 2 versículos começam com essa declaração. Porém, João não está preocupado apenas com o conhecimento. Que desafios indiretos os versículos contêm? No versículo 18, a expressão nascido de Deus é usada por 2 vezes. Mas a primeira expressão se refere a todos os verdadeiros crentes, quando a segunda expressão se refere a Jesus. No grego, existe uma diferença de tempo que pode ser bastante importante. Todo aquele que é nascido de Deus, na primeira frase, ocorre no perfeito e descreve o efeito duradouro da regeneração. A segunda frase utiliza uma forma verbal que se refere a um evento específico no passado e descreve a encarnação de Jesus. Ele nasceu de Maria em Belém. A primeira frase se refere à experiência dos seres humanos que nasce de novo. O uso da mesma frase para Jesus pode apontar para o fato de que Jesus veio para perto de nós, até mesmo se tornou um de nós. Por outro lado, Jesus é diferente de nós. Ele é o Filho de Deus de um modo que nunca seremos. Agora, vamos compreender o sentido do tema desta noite.
O que significa "o mundo jaz no maligno"? Podemos encontrar esta expressão "mundo jaz no maligno" em 1 de João capítulo 5, versículo 19. Esta seria uma outra versão da Bíblia. A Bíblia ensina que o mundo jaz no maligno, porque todos que vivem no pecado, separados de Deus, estão abaixo da escravidão do diabo. Por causa do pecado, o mundo está contaminado pelo mal. Mas o diabo não tem poder absoluto sobre o mundo, porque Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. Somente podemos ficar livres do poder do diabo e do pecado através de Jesus. O tema desta noite ensina que todos aqueles que são salvos pertencem a Deus, mas o resto do mundo está debaixo do poder do maligno. Só há duas opções: ou pertencemos a Deus ou pertencemos ao diabo. Quem vive no pecado sem ser salvo por Jesus está debaixo do domínio do diabo. Em 1 de João capítulo 3, versículo 8, a palavra diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O que significa jaz e maligno? O apóstolo João está dizendo que, por causa do pecado original, o primeiro pecado de Adão, que todos nós, seres humanos, nascemos com este DNA gerado pelo pecado original, nascemos, portanto, espiritualmente mortos, precisando de um antídoto para curar isso. O Senhor, pelo seu grande amor pela humanidade, deu seu único Filho Jesus, que foi e é a cura. João capítulo 1, versículos 12 e 13 e João capítulo 3, versículo 16. Como é o amor de Deus por nós? Preste atenção, meu irmão. Tudo isso leva ao mundo jaz no maligno, pois o mundo está repleto de pessoas que não conhecem a Jesus, não se arrependeram, não confessaram o seu nome. Assim entendemos que o mundo está cheio de rebeldia contra o Senhor, incredulidade, orgulho, egoísmo, corrompendo assim todos que ainda não obtiveram ou quiseram a cura. Encontramos palavras semelhantes para o significado de jaz, como estar no chão, estar deitado, estar morto, imóvel, sepultado. Como vimos anteriormente, isto pode nos levar à compreensão de que, por causa do pecado original, o mundo está estendido ao chão, imóvel, morto espiritualmente. Nesta perspectiva, se o mundo não se curou, com Jesus, portanto, está com o DNA corrompido. Só existe trevas, escuridão, sofrimento por causa do primeiro pecado. Conforme o apóstolo João bem nos avisa, que fora de Cristo, então, há o maligno, o pai da mentira, e quem não está com Cristo está com o maligno. João capítulo 8, versículo 44. O poder do diabo sobre o mundo. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, para você que ainda vive na corda bamba da vida, dividindo entre Deus e o mundo, sobretudo as bebidas, o forró, o pagode, o funk, a fornicação, as saidinhas escondidas dentro do relacionamento, eu posso dizer do adultério, entre outras situações mundanas. A Bíblia chama o diabo de o príncipe deste mundo. Seu domínio não é o inferno, mas todo lugar onde o pecado reina. O pecado é rebelião contra Deus, que é o rei legítimo sobre toda a criação. E o diabo é o líder da rebelião. Quando vivemos no pecado, rejeitamos Deus como nosso rei e nos tornamos escravos do diabo. Efésios 2, versículo 1 e 2. Por causa disso, o diabo tem poder sobre o nosso mundo. No entanto, isso não significa que o diabo tem poder absoluto sobre o mundo. Deus continua sendo o Rei Supremo sobre toda a criação. Ele permite que o diabo reine por um tempo sobre todos que vivem no pecado. Mas Deus tem sempre a última palavra.
O mundo jaz no maligno, mas Deus é maior que os dois. A proteção para os nascidos de Deus. Preste atenção, meu irmão. O mundo está debaixo do poder do diabo, mas quem é salvo não está. Quando uma pessoa é salva por Jesus, nasce de novo e tem uma vida diferente, vinda de Deus, livre do pecado. Por isso não precisamos ter medo do diabo. Deus está nos protegendo. Nascer de Deus significa mudar de vida. Quem é salvo não vive mais para o pecado, mas vive para Deus. O poder do diabo sobre a sua vida foi removido porque agora pertence a Deus. Aleluia, glórias a Deus. O diabo ainda vai nos atacar, mas já não domina sobre nós. Efésios 6, versículos 10 e 11. Pelo poder de Jesus, neste exato momento, podemos combater o diabo, vencer a tentação e viver uma vida livre do reinado do pecado. E quando cometemos algum pecado, podemos pedir perdão a Deus e encontrar força nele para lutar contra a velha natureza, o adultério, a mentira, a ganância, o egoísmo, tudo isso que procede do mundo. O amor de Deus nos transforma e protege da destruição do inimigo. Olha, meu irmão, a submissão é melhor. Há uma mentira sendo lançada nos púlpitos cristãos de que o homem, uma vez tendo entregue a sua vida a Cristo, não sofrerá mais nenhum tipo de ataque, influência ou ação contrária das trevas. O texto que sustenta essa argumentação é do apóstolo Paulo, que é o tema de hoje. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. É uma outra versão para você compreender a questão da submissão. A Bíblia não fala sobre proteção incondicional. E isso é uma heresia. Na verdade, o que o texto declara é que aqueles que nasceram de Deus não vivem no pecado. Por isso, as asas de Deus o protegem e o maligno não pode invadir e nem sequer tocar na vida do crente. Não viver em pecado é condição para a proteção de Deus contra o maligno. Se, pelo contrário, o homem escolher o pecado e a desobediência, o maligno terá autorização do próprio homem para atingi-lo impiedosamente. Assim, por mais religioso, dedicado e aparentemente espiritual que o homem seja, isso não lhe dá nenhuma licença para pecar. Ofertas generosas, trabalhos árduos, dedicações e toda forma de tentativa de agradar a Deus não se compara à obediência como forma de manter-se debaixo das asas de Deus. Acaso tem o Senhor, portanto, prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura do carneiro. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. Meu irmão, minha irmã, eu chego ao final deste grande propósito em orações, falando sobre o pai da mentira, que é um alerta para nossas vidas. E hoje o tema está muito, mas muito no tocante a nos abrir os olhos para a verdade. Eu vou trazer uma contextualização do versículo 18 e depois do 19 para encerrarmos este terceiro dia. Vamos lá, no versículo 18. No contexto bíblico, o ensino claro é a onipotência do Senhor. Entidade nenhuma tem o maior poder do que Ele. Na sua onipotência, diz a palavra, o Senhor sistematicamente tem usado a obra de Satanás como instrumento seu para o aperfeiçoamento daqueles que amam a Deus. O livro inteiro de Jó, aliás, focaliza a soberania do Senhor e os caminhos da sua
providência. Por isso tudo é importante desfazer o receio que existe em alguns discípulos de Cristo, segundo o qual o maligno tem poder de desfazer em nós aquilo o que o Senhor esteja realizando. Aquele que está em Cristo possui as garantias do Senhor contra os dedos inflamados do maligno. Aquele que está em Cristo pode ser tentado por Satanás. O que o inimigo não pode é destruir a obra do Espírito Santo dentro de nós. É exatamente isso que João ensina, quando garante que o maligno não lhe toca. E por fim, o entendimento no versículo 19, a contextualização para as nossas vidas. Quando somos de Deus? Quando reconhecemos que somos pecadores e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Preste atenção, é isso que você tem que fazer nesta noite. Quando nos entregamos a Ele pelo batismo, quando perseveramos na fé nele, quando praticamos o que temos aprendido das Sagradas Escrituras, quando participamos ativamente dos trabalhos da igreja, quando nos comprometemos com a obra de Deus, quando compartilhamos seu amor, perdão e misericórdia com os outros, quando amamos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, quando defendemos a causa de Cristo incondicionalmente, quando glorificamos a Deus com nossas atitudes e procedimentos santos. Se esta e outras virtudes cristãs fazem parte de nossa vida, podemos afirmar com certeza que somos de Deus. Jazer significa estar deitado, estar morto ou estar sepultado. Especificamente nesta passagem quer dizer morto ou sepultado. O versículo alerta que o mundo e seus desejos malignos e desenfreados da carne já estão mortos, ou seja, condenados por causa de sua transgressão. O mundo só quer saber de farrear, enriquecer ilicitamente e gozar a vida. Doa a quem doer. Os cristãos devem desejar fazer a vontade de Deus, mesmo que, para isso, eles sofram perseguição e injustiça. Precisamos escolher entre aproveitar e ganhar esta vida, mas perder a do porvir, ou perder esta vida por causa de Cristo e aproveitar e ganhar a vida do porvir. Mateus 10, versículo 39 e 16, versículo 25. Agora, meu irmão, minha irmã, qual você escolhe? Engana-se aquele que pensa que pode ter as duas, pois as Escrituras nos dizem que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Está lá escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 4. E eu encerro com o seguinte lembrete: o mundo e suas concupiscências estão mortos no maligno. Só em Cristo podemos ser libertos desta condenação. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. Estamos aqui reunidos em sua santa presença, Pai, a fim de celebrarmos este grande impacto espiritual, celebrar esta grande palavra nesta noite. O mundo está aí oferecendo coisas fáceis, fornicação entre pessoas dos mesmos sexos, fornicação grupal, troca de casais, bebedeiras, chantagens, roubos, desonestidade, egoísmo, orgulho e mentira. Mas a palavra de hoje revela que
Quem é nascido de Deus está com Deus, mesmo que tenhamos e que sejamos tentados. Deus está conosco. Em alguns casos seremos transformados, restaurados e receberemos uma nova vida em Cristo. Para que hoje corações sejam quebrantados, que você confesse o seu pecado diante de Deus, para a honra e a glória do seu santo nome. Do seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.